e vocês vão ensinar aos seus netos, e vai ser então algo que vai ser passado de geração em geração como um legado, para que lá no futuro, quando então os seus descendentes pensarem e olharem, vem cá, por que nós temos que viver esses preceitos? Sempre esteja na ponta da língua, porque o Senhor, Ele é o nosso Deus. Porque Ele é digno de ser amado, digno de ser adorado, porque Ele fez grandes coisas na nossa história. Então Ele vai trazer essa ideia de que eles precisavam conhecer, eles precisavam viver estas coisas, porque isto seria o testemunho lá no futuro, mas também nos dias atuais, sobre quem era o Senhor, sobre o que o Senhor fez, sobre o que eles experimentaram. Moisés vai dizer, olha, vocês vão então ensinar os seus filhos, os seus netos, e eles temerão ao Senhor, eles continuarão andando em obediência, porque eles verão em você que vale a pena, que viver estas coisas faz sentido. Por isso vocês precisam viver estas coisas. E aí ele vai começar, antes de realmente introduzir as coisas, ele vai dar duas ordens: ouçam e obedeçam. Porque muitas vezes nós ouvimos tantas coisas, mas não obedecemos. E ele vai dizer então, olha, estejam atentos a tudo o que eu vou falar, vocês precisam ouvir estas coisas. E obedeçam, porque assim tudo lhe irá bem. Então, quando nós pensamos nesta ideia de ouçam e obedeçam, nós vamos ver que assim como num caminho, numa jornada que nós temos, quando nós colocamos no GPS, o GPS vai nos dizer o caminho que nós devemos seguir e o caminho que nós devemos evitar. E é isso então que nós vamos ver aqui. Primeira coisa que nós vamos ver é a ideia de seguir as orientações. Siga as orientações que vão ser apresentadas. E ele vai começar dizendo qual é a primeira orientação: ame o Senhor. Gente, isso eu sei que para mim, para você, é quase a ideia de chover no molhado, como a gente diz no popular. A gente sabe disso, isso está muito claro para nós, nós ouvimos isso muitas vezes no púlpito, ouvimos muitas vezes em pregações, em canções, ame o Senhor. E eu creio que você não teria nenhuma dificuldade de saber, não é novidade para ninguém quando nós lemos uma expressão como essa, ame o Senhor. Mas eu queria que você pensasse, por exemplo, no dia de ontem. Você poderia definir que no dia de ontem, você amou ao Senhor mais do que qualquer outra coisa na sua vida? De que o Senhor foi o centro da sua vida, de que o Senhor foi a razão pela qual você viveu o dia de ontem? Que Ele foi a prioridade, de que Ele foi o centro, de que Ele foi o alvo? Ou você fala, como eu muitas vezes, se eu fosse analisar os meus dias, muitos dias, se eu fosse chegar ao final da história, eu poderia dizer assim: eu gostei do Senhor, mas eu amei outras coisas. As minhas prioridades foram outras. O meu coração estava aplicado em outras coisas que não o Senhor. Mas eu sei que eu tenho que amar o Senhor. Eu ouço isso, praticamente, desde que eu me converti, há 34 anos atrás, eu ouço que eu tenho que amar ao Senhor. Mas será que eu posso olhar para todos os meus dias e perceber que verdadeiramente isso é uma verdade para mim? Jesus, e nós somos gratos ao Senhor por ter enviado Jesus, não somente pelo sacrifício da cruz, mas também pelo sacrifício, mas porque Jesus ele veio para ser esse modelo e nos ensinar. E ele vai dizer: até a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Nada do que eu faço por mim mesmo, mas eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. E Jesus, então, ele está ensinando e mostrando e aplicando o coração dele e a vida dele a amar o Senhor, a amar as coisas do Senhor. Mas nós sabemos que devemos amar. Se eu perguntasse para qualquer um de vocês, ou todos vocês, se isso é algo novo,
que você descobriu hoje que você precisava amar ao Senhor, eu diria que 99,99%, para não dizer 100%, diria, não, eu já sei que eu tenho que amar ao Senhor. Mas o quanto isso se torna verdade para nós, o quanto isso é uma realidade na minha e na sua vida, a ponto de que hoje eu pensei, então, quando acordei, hoje é o dia que eu tenho que amar ao Senhor. Uma das coisas num relacionamento conjugal, né, e várias vezes falo isso para a Flávia fala para mim, eu te amo mais hoje do que ontem. Porque à medida em que a gente se relaciona, à medida em que nós vamos vivendo cada vez mais essa vida de intimidade, essa vida comum do lar, essas coisas que nós vivemos no dia a dia, nós vamos aprendendo a amar ainda mais. Mas o quanto isso é uma verdade no meu relacionamento com Deus, a ponto de que eu não vou fazer qualquer outra coisa que não seja primeiro saber qual é a vontade dEle para mim. A ponto de saber que a primeira coisa que eu preciso fazer todos os dias é buscar a sua palavra, é meditar na sua palavra, é buscar a sua vontade. O quanto isso é uma verdade para nós. E ele vai dizer, então, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. É interessante que antes de ele falar ame, ele vai dar a ideia do ouve. E ele vai dizer, ouve, ó Israel, o Senhor, o teu Deus, é o único Senhor. Isto é, nós não devemos ter nenhum outro Senhor na nossa vida. Nós não devemos ter nenhum outro Deus na nossa vida que não seja Ele. Por isso Ele é o centro, Ele merece a nossa dedicação, a nossa vida, a nossa devoção, o nosso culto. Ele merece o nosso tempo, Ele é o centro, Ele é o único. Mas o quanto isso é uma verdade para nós? Por isso, nós precisamos todos os dias nos lembrar, somos chamados a amar o Senhor. Somos chamados a buscar a sua vontade. Em segundo lugar, vai dizer, guarde a sua palavra, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. E que palavra é essa? É o entendimento de que, primeiramente, Ele é o único Deus. E então, porque Ele é o único Deus, eu tenho que guardar esta palavra, de entender de que a minha vida é dedicada a Ele. E aí, então, guardar a palavra, de que eu tenho que aplicar a amar o Senhor, o meu Deus, de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. Romanos, por exemplo, no capítulo 12, vai falar algo, e já comentei isso, já preguei isso uma vez aqui, de que eu acredito que todos nós sempre desejamos e queremos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Eu creio que cada um de nós quer descobrir isso. Mas Romanos, para que eu possa entender lá no capítulo 12, para que eu saiba qual é a boa, perfeita e agradável vontade, antes ele vai dizer de que nós não devemos nos conformar com este século, devemos renovar a nossa mente na palavra do Senhor e apresentar todo o nosso ser, todo o nosso corpo, como culto racional a Ele. A nossa vida inteiramente devotada a Ele. A sua palavra precisa habitar no nosso coração. A sua palavra tem que ser a razão pela qual nós acordamos todas as manhãs para buscar a sua palavra, nos alimentar dela, para que isso, então, possa fazer diferença nas nossas vidas. Guardar a palavra, para que isso faça sentido para nós. E assim como ele disse, então, ouça, guarde, ele vai ter, então, a contrapartida no sentido de obedecer. E ele vai dizer sobre obedecermos a sua vontade. Tenham o cuidado de cumprir esses mandamentos para que tudo lhes corra bem. Obedeçam cuidadosamente ao Senhor, né, aos mandamentos dele, aos preceitos que ele lhe ordenou. Nós precisamos lembrar de que tudo o que nós aprendemos requer de nós uma vida prática. Agora, né, eu tenho até vamos dizer assim, alguém que
me puxa a orelha a cada 2 semanas, né? Porque eu tenho me proposto a começar a fazer exercícios, né? Preciso fazer uma cirurgia, mas também por questões de saúde. E aí, então, eu tenho sempre, né, agora uma pessoa que, e aí, começou a academia? E aí, começou? Então, ele sempre está me lembrando essas coisas, né? E quando eu penso nisso, há uma diferença entre eu falar para ele, ó, vou começar, eu já sei, já aprendi, já entendi que eu preciso, do eu começar. Quando verdadeiramente a minha palavra vai ser verdadeira e quando ela verdadeiramente vai fazer sentido o entendimento de que eu preciso fazer exercício. Quando eu começar a fazer exercício. Quando eu colocar em prática todas estas coisas. Enquanto eu estou só no conceito, não muda nada. Enquanto eu estou só, eu sei que eu preciso fazer, não muda nada. Mas a partir do instante em que eu começo a fazer, aí sim, eu começo a ver os resultados disso. Assim é no relacionamento com a palavra. Nós muitas vezes sabemos que precisamos, até que começamos a fazer. Quando começamos a fazer, nós começamos a ver os resultados. E aí, quando nós lemos, por exemplo, habite em vocês ricamente a palavra do Senhor, isso vai começar a fazer sentido. Porque ali nós vamos experimentar, então, essa prática constante e diária, de ouvir, guardar, obedecer. Nós somos chamados a isso. E isso vai nos ajudar a viver esse 4º ponto, que é viver como filhos de Deus. Façam o que é reto ou o que é justo, segundo outras traduções, e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes corra bem. De novo, se nós queremos ser bem-sucedidos na nossa caminhada, se nós queremos ser bem-sucedidos na nossa jornada, nós temos que fazer o que é justo, fazer o que é reto. Para que saibamos o que é justo e o que é reto, precisamos conhecê-lo, conhecer a sua palavra. Mas, nós sempre devemos estar atentos aos perigos do caminho. Sempre existem vias que estarão fechadas, que terão buracos, que muitas vezes serão momentos que nós pararemos se nós não estivermos atentos. Estejam atentos também aos perigos no caminho. E o primeiro perigo que nós vamos ver é, podemos esquecer de Deus. Deus vai dizer, olha, quando vocês ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor. E essa ideia de ficar satisfeitos é interessante porque muitas vezes nós pensamos assim, depois que Deus nos ajudou, quando a gente está tudo bem, então a nossa tendência pode ser de esquecer ao Senhor. Não é só quando você está indo bem ou quando você, né, conseguiu alguma coisa que você queria, que você insistiu tanto. Mas nós temos a tendência de esquecer ao Senhor quando nós começamos a substituí-lo por tantas outras coisas. Por coisas que satisfazem ao nosso coração, que muitas vezes não foram nem dados por Ele, mas que nós começamos a buscar para nos satisfazer. E nós começamos a nos esquecer. Ontem, né, no Dia dos Homens, num dos pontos da mensagem, se falou sobre contentamento, né, e o quanto nós estamos realmente contentes e gratos com o que temos, que entendemos que foi dado pelo Senhor para nós. Muitas vezes nós nos tornamos insatisfeitos com algumas coisas. E essa insatisfação também faz com que nós comecemos a buscar outras coisas e esqueçamos do Senhor. Porque muitas vezes o que nós queremos é mais, mais e mais. Ainda que não precisemos. Ainda que parece que existe algo que a gente sempre vai buscar mais, mais e mais. E não aplicamos isso no nosso relacionamento com Deus. Não buscamos mais, mais e mais. Segundo ponto, nós vamos ver que não devemos trocar Deus por nada. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor. Gente, uma das coisas que eu aprendi,
de que o mundo conspira sempre contra o reino de Deus. Tudo que nos cerca praticamente conspira contra Deus, conspira contra o reino de Deus. E tudo o que está ao nosso redor é sempre para tirar o nosso foco do que é verdadeiramente importante. Eu poderia, aqui seria um daqueles momentos que numa pregação, eu poderia simplesmente perguntar, né, como a gente às vezes ouve, você gasta o mesmo tempo com o Senhor do que você gasta nas redes sociais? Poderia perguntar isso. Poderia perguntar, você gasta o mesmo tempo com o Senhor que você está diante da TV? Também poderia perguntar isso. Mas hoje o que eu queria perguntar é, o que tem sido realmente Deus na sua vida? Ele, o Senhor? Ou você substituiu Deus como prioridade na sua vida por outras coisas? Pelos deuses dos povos que nos cercam, dos que estão ao redor. O que tem sido realmente Deus na sua vida? Às vezes é a nossa carreira, às vezes é o nosso trabalho, às vezes é, né, a busca por posições. E nós substituímos e focamos e aplicamos a nossa vida a correr atrás dessas coisas mais do que buscar ao Senhor. Nós estamos substituindo a Ele. Isso acaba se tornando os nossos deuses. Portanto, não substitua Deus. Não troque Deus por outros deuses. Em terceiro, não perca a fé nas adversidades. Quando lemos, não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá, aqui literalmente é um ponto, né, da caminhada, da jornada daquele povo no deserto, em que eles começaram a enfrentar as dificuldades. E de novo a incredulidade e a murmuração surgem no meio deles. E Deus vai dizer, olha, não provem quem eu sou, porque eu sou fiel. Não provem, no sentido de não me provem, em querer colocar sobre mim algo que eu não sou. E eu lembro de um texto de 2 Timóteo, eu sempre gosto de citar esse texto, que está no capítulo 2, a partir do versículo 8, que para mim sempre é um texto que foge da lógica. Eu normalmente gosto de coisas lógicas. E esse texto para mim foge do que é a lógica. Porque ele vai dizer, olha, se nós perseverarmos, nós reinaremos com Ele. Se nós morremos com Ele, nós viveremos, né, com Ele. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. E Ele está sempre dizendo, se e então. Ele vai usando de lógica. E aí ele vai dizer, se somos infiéis, aí logicamente a gente poderia chegar à conclusão, Ele vai ser infiel para conosco, porque fomos infiéis. Mas daí o texto vai dizer, se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar quem Ele é. É inerente a Ele a fidelidade. Então, ainda que nas adversidades nós não consigamos perceber a ação de Deus, o que nós precisamos sempre ser lembrados é que Ele permanece fiel. E Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel ao que nos disse. Ele é fiel em nos levar aonde Ele disse que nos levaria. Por isso, não duvide. Não perca a fé em momentos de adversidades. Em momentos de dificuldades. Deus não esqueceu de você. Deus não mudou o plano dele para você. Deus não se arrependeu em nenhum momento de ter chamado você a pertencer a Ele. Em nenhum momento Deus mudou. Por isso nós podemos permanecer firmes, mesmo nas adversidades, confiando de que Ele é fiel e Ele vai levar cada um de nós para onde Ele disse que levaria, se nós permanecermos fiéis. Tanto que esta geração agora que está aqui, é a geração que vai entrar na terra, que Deus tinha prometido lá no passado, dizendo, vou levar vocês. E Ele levou, porque Ele não mudou. Mas muitos ficaram pelo caminho, porque duvidaram da fidelidade de Deus, porque seguiram outros deuses, porque não priorizaram quem Ele verdadeiramente era. Então, para ficar muito claro para nós, precisamos lembrar de seguir as orientações, amar ao Senhor, guardar a sua palavra, obedecer a sua vontade e viver como um filho de Deus. E precisamos estar atentos aos perigos no caminho, não esquecer de Deus, não trocar Deus por nada e não perder a fé nas adversidades.
se nós seguirmos essas instruções do GPS divino, nós chegaremos lá bem. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. E eu oro a Deus que, como oramos no início, que o teu Espírito Santo possa trazer ao nosso coração as verdades contidas nesse texto. E que, ó Deus, isso passe a ser uma verdade e algo aplicado por cada um de nós. Que o Senhor seja a razão do nosso ser. Que apliquemos o nosso coração em amar e prosseguir, ó Deus, conhecendo o Senhor, para que a cada dia amemos ainda mais. Obrigado porque a tua palavra diz que nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E porque o Senhor nos amou é que nós aprendemos sobre esse amor. Deus, e que esse amor reflita em ações práticas, que vivamos como filhos do Senhor, que andemos em obediência, que guardemos a sua palavra. Deus, e que em nenhum momento sequer, ó Deus, venhamos a cair nas armadilhas do inimigo. A tua palavra diz em Apocalipse de que Satanás, ele mente para as nações. Deus, ele mente para cada um de nós, para que a gente não veja o Senhor como o Senhor verdadeiramente é. Deus, que não haja dúvidas em nós sobre quem tu és. Pai, que nessa jornada, que todos os dias, nós busquemos amar ao Senhor acima de todas as coisas, acima de qualquer outra coisa, para que tudo nos vá bem. E que isso sirva de testemunho para os nossos filhos, e que nós ensinemos aos nossos filhos sobre o Senhor. Que isso sirva de testemunho aos nossos netos, e que sirva de, ó Deus, que ensinemos aos nossos netos. E que também nós possamos deixar um legado para a próxima geração. Um legado de obediência, um legado de amor, um legado de fé no Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe. Tiago. Obrigado, Marcelo. Gente, Marcelo mencionou um pouquinho sobre o Dia dos Homens ontem, então acho que tem coisa muito legal que tem acontecido aqui na igreja. Ontem os jovens também tiveram no intercâmbio com os jovens lá da Cruz Verde. Foi um tempo muito legal. A gente foi para lá, depois eles vêm para cá em novembro. Tem coisa muito legal acontecendo, e se você quiser fazer parte disso, a gente está projetando a nossa agenda da semana e você pode ver quais são os grupos no qual você se encaixa, para você poder participar também, para você não perder essas oportunidades, essas programações tão legais que tem acontecido aqui na igreja, tá bom? Do que a gente tem de fora do convencional para ser divulgado, mulheres terão o Dia das Mulheres agora no dia 9 de novembro. Vocês podem se inscrever pela secretaria, tem informações nos grupos de WhatsApp, podem entrar em contato com a liderança do grupo de mulheres, vocês vão ter mais informações. A princípio, R$ 60,11 para participar dessa programação. Mulheres, não percam. Se tem alguma questão financeira que você precisa resolver para poder participar, conversa lá com a liderança que eles podem tentar te ajudar, tá bom? Além disso, dia 25/10 agora, nós teremos uma vigília de oração. A gente chama de vigília, mas é um período de oração. A gente vai se reunir das 20 às 22 aqui na igreja, para poder estar orando pelas famílias da igreja. Se você puder estar aqui conosco, não perca. Tenho certeza que vai ser um tempo muito especial, a gente poder interceder, pedir pelo cuidado de Deus, de Cristo, com as nossas famílias, tá bom? E, por fim, as crianças se reúnem no dia 2 de novembro no Next Generation. Provavelmente o seu filho vai voltar aí da escola dominical com um convitinho na mão, você já sabe do que se trata, tá bom? No mais, que Deus abençoe todos nós, que a gente possa estar seguindo as orientações dele e evitando os maus caminhos nessa semana que se segue. Fique com Deus, meu querido.